Olá, arteiros! Olá, arteiras! Aqui quem fala é a Dani, do canal Danica Artes, e hoje eu vim compartilhar um pouco da minha rotina entre a casa e o crochê com vocês. E desde já, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já, tudo de bom. Eu espero que por aí esteja tudo bem, por aqui está tudo bem, graças a Deus. E se tiver alguma coisa dando errado, alguma coisa fora dos nossos planos, é só confiar e ter fé em Deus que tudo vai dar certo. E é noite por aqui, meus amores, e eu resolvi fazer um bolinho para os meus filhos tomarem café amanhã pela manhã, né? Então eu vou deixar esse bolinho pronto para eles tomarem o café da manhã deles. Se eles quiserem ser filmados, eu filmo eles para vocês. Caso eles não apareçam nesse vídeo, é porque meus filhos, eles são tímidos para serem filmados. Eles não gostam muito. Toda vez que eu coloco a câmera na direção deles, eles fogem da câmera. Então, quando eles se sentirem à vontade para serem filmados, eu filmo para vocês o nosso café da manhã ou eu filmo para vocês o nosso almoço, tá, meus amigos? E eu sempre gosto de deixar algo pronto na noite anterior para a gente poder tomar café da manhã no dia seguinte. Hoje eu fiz esse bolinho para eles tomarem o café da manhã deles no dia seguinte. E logo depois que a gente tomou o nosso café, que a gente foi fazer as nossas obrigações, né? Eu fui logo cuidando de colocar o feijão no fogo para já ir adiantando o meu almoço. E por aqui nós estamos em uma fase de adaptação de horários, porque as crianças mudaram totalmente o horário da escola. Antes elas estudavam à tarde, entravam 1h da tarde e saíam 6:45 da noite. Hoje não, esse ano é totalmente diferente, elas entram 7h da manhã. Então eu ainda estou me adaptando, porque antes, quando elas estudavam à tarde, elas me ajudavam nas tarefas domésticas de manhã e eu tinha um tempinho livre para mim fazer o meu crochê pela parte da manhã. Hoje em dia está totalmente diferente, todas as 3 crianças estão estudando pela parte da manhã e eu fico sozinha em casa e eu tenho que me dividir. Ainda falta eu organizar os meus horários entre crochê e rotina da casa. E confesso para vocês que entre uma coisa e outra não está dando assim muito tempo, não está sobrando muito tempo, por falta dessa organização mesmo, sabe? Tenho que tirar um horário para me ficar só no crochê e outro horário para deixar as coisas de casa tudo pronto. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Sempre quando a gente está ali fazendo nosso crochê, tem uma panela no fogo, cozinhando alguma coisa, alguém chama aqui no portão, a gente tem que atender, e assim a gente vai se virando, porque a gente não pode parar. Então, depois do nosso café da manhã, depois que eu coloquei o meu almoço no fogo, eu já vim logo lavando uma louça. Essa loucinha aqui foi da noite anterior, que eu deixei algumas louças da janta, principalmente as panelas. Prato, colher, garfo, faca, essas coisas eu lavo logo à noite. Mas essas panelas aqui ficaram porque elas estavam um pouco grudadas, então eu deixei de molho. Então, para lavar agora pela parte da manhã. E também já estou lavando a nossa loucinha do café, porque a gente já tomou café e a loucinha ficou aqui. As crianças foram para a escola e as loucinhas ficaram aqui. E eu estou dando jeito aqui, organizando, tentando organizar a minha cozinha para eu poder ir lá para o meu cantinho do crochê, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para organizar, tem fios para separar, porque assim, quando eu tenho muitas sobrinhas de fio, sempre tem uma senhora que ela vem pedir aqui as sobrinhas do fio, né? Eu sempre dou para ela, então eu marco o dia para ela vir pegar essas sobrinhas. E eu tenho que separar algumas sobrinhas que eu vou utilizar e algumas que eu vou doar para ela. Essa senhora, ela é professora, então como foi que aconteceu esse sistema de doações? Eu tinha muitas sobrinhas aqui em casa e um dia eu conversando com ela na escola, que ela foi professora da minha filha no ensino fundamental, e um dia eu conversando com ela, ela perguntou se eu tinha sobrinhas de fio que podia doar. Eu falei que tinha algumas para doar. Então, o que aconteceu? Eu marquei com ela, ela veio aqui em casa, pegou as sobrinhas de fios e levou. Com essas sobrinhas, ela faz brindezinho para dar para os alunos dela. Então, a gente ficou assim, de todo o tempo que eu tiver sobrinhas que eu não for usar, eu marco com ela, aviso, e ela vem aqui em casa pegar essas sobrinhas de amor, né, que a gente fala, que são as sobrinhas de fios. Aí eu separo as que eu vou usar e separo as que eu não vou usar. E já sei que ela vai fazer brindes para doar para as crianças, para os seus alunos, então eu já deixo sempre algumas a mais aqui para ela. Só que não é todo o tempo que a gente tem, né? Todo o tempo que a gente tem sobrinha. Tem dias que não vou ter sobrinha para fazer essa doação, porque entre uma produção e outra sempre às vezes falta, a gente tem que fazer reposição de material. Então não é sempre que eu tenho essas sobrinhas, mas quando eu tenho,
Eu sempre dou para ela, peço para ela vir buscar. É até um mês de não acumular aqui em casa. E ela dá um destino para essas sobrinhas, né? Fazendo seus brindezinhos para doar para os seus alunos. E eu achei isso uma atitude muito linda da parte dela. Fazer brindezinhos em crochê, chaveirinhos, fazer mimozinho para dar para os seus alunos. Eu achei muito lindo, uma atitude muito fofinha da parte dela. E nós sabemos que professoras e professores do ensino fundamental, eles têm que ser muito criativos, né, para estar prendendo a atenção dos seus alunos. E agora, meus amores, o nosso almoço está pronto, ficou pronto. Eu vou almoçar, porque tem muita coisa lá no cantinho do crochê. Eu tenho produção para finalizar. Então, meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês essa produção que ficou simplesmente muito fofinha. Eu achei que ficou linda e tem todo um toque de fofurinha, né? Aquele toque que nós amamos, né? Uma fofurinha. Então, gente, eu vou compartilhar com vocês hoje essa produção desse avental. Ele já está todo concluído e eu amei fazer. Que a sainha dele é em tecido e a blusinha do avental é em crochê. E eu achei que ficou super lindo, tá? Super simples e super fácil de fazer. Principalmente para quem trabalha com costura, né? Quem tem máquina de costurar, quem sabe dominar a máquina de costura, vai ser super fácil de fazer. Ou se você não sabe mexer com máquinas, que é no meu caso, que eu não tenho máquina de costurar, como é que eu posso explicar? Eu, na verdade, sei costurar um pouquinho na máquina de costurar. Sei talhar algumas coisas mínimas, tá? Coisas mínimas. Mas eu sei um pouquinho de talhar roupa e também sei um pouquinho de costurar na máquina. Porém, eu não domino essa área aí, tá? Só que eu estou sem máquina de costurar no momento. Eu tenho uma maquinazinha de costurar, mas eu emprestei para um colega. E até agora ainda está com ele a máquina, né? Então, eu pedi para minha irmã confeccionar a saia do avental. Essa parte aqui em tecido, ela fez para mim, mandei para ela o desenho, a fotinho, né, de como eu queria. E aí ela fez a parte em tecido e eu fiz a parte da blusinha em crochê, tá, meus amores? E ficou simplesmente lindo. Essa peça aqui eu fiz para mim. Porém, eu já vou deixar aí para quem quiser fazer a sua encomenda do seu avental fofinho, pode encomendar, que eu estou aceitando as encomendas deste avental. Gente, esses canos aqui de PVC, eu acho que é cano de PVC que fala, né? Eu não sei. Cano de encanamento de água, torneira, essas coisas. É do meu tripé, ó. Eu tenho um tripézinho artesanal que o meu marido fez para mim e ele me serve muito bem. Melhor que a minha ring light, porque às vezes a minha ring light ela não quer ficar na posição que eu preciso, não tem a altura que às vezes eu preciso, e esse tripézinho aqui, ó, me ajuda em muito. Eu amei esse tripé. Então vamos lá, meus amores, eu vou dizer pra vocês, esse tecido aqui é o tecido tricoline. Não sei se aí no lugar de vocês conhecem por outro tecido, mas aqui ele é o tricoline, tá? Esse de florzinha aqui, super fofinho, super princesinha, né? E eu utilizei para mim fazer a blusinha, eu utilizei o fio charme. Esse fio aqui é o fio charme, aquele nosso ponto alto, todo confeccionado em ponto alto, tá? E vai e vem, tá? Vai e vem, assim até completar a nossa blusinha aqui. Essa cor é a cor cru, tá? Fio charme cru, não é tingido, é o cru. E utilizei também aqui o azul, aquele azul clarinho, é azul bebê. Só que eu não tinha o do charme azul bebê, então esse aqui é o Anne, tá? É o fio Anne, tá? E esse outro azul também aqui é o fio Anne. Mas você pode também estar fazendo o cogumelozinho com o fio amigurumi. Aqui o azul é o Anne, o branco é o fio amigurumi, o verde é o Duna e o vermelhinho é fio charme, tá, meus amores? Então, todo aqui um conjunto de cores e marcas que vieram compondo essa peça. A gente pode improvisar. Quando a gente não tem todas na mesma marca, a gente pega marcas diferentes que estejam na mesma espessura do nosso fio e a gente consegue uma produção muito boa, tá? Que eu amei o resultado.
Vou mostrar pra vocês, porque eu fiz uma filmagem lá pro Instagram e eu vou mostrar pra vocês. Vou compartilhar com vocês. A alcinha dele é alça larga, ó. Aqui ainda falta eu esconder essa ponta, tá? Mas isso aqui é detalhe, depois eu escondo. Esse aqui vai ficar pra mim mesmo, tá? Vai ficar pra mim, eu fiz pra mim mesmo. Mas já pode fazer a encomenda. Quem quiser pode fazer sua encomenda, que eu vou estar disponibilizando alguns modelos, tá? Se caso eu estiver muito atarefada e não poder pegar encomendas, mas eu vou sempre deixar 1 ou 2 prontos, que aí eu deixo disponível, tá? Eu sempre divulgo lá no meu Instagram, tá bom? Lá no Instagram eu tô como Danica Crochê. Danica Crochê no Instagram. E o meu Instagram pessoal é Daniele Santos mesmo. Vocês podem pesquisar Danica Crochê, que vai direto pra minha página no Instagram do crochê. E o Daniele Santos é a minha página pessoal, tá? Eu caí na besteira, gente, de fazer 2 páginas no Instagram. Porque foi assim. Eu tava dando ouvido a alguns conselhos. E eles falaram que não é bom misturar o pessoal e o profissional. Então eu gostava de postar muita coisa da minha vida pessoal. Eu também gostava de postar muito o meu crochê. Aí o que aconteceu? Eu acabei criando uma página só pra postar o crochê, tá? Mas essa página tá estagnada. Tá em 5.000 seguidores, algumas coisas lá. E está estagnada, tá? Parou nesses 5.000 e alguns trocados lá. Que não foi nem pra frente nem pra trás. E por incrível que pareça, a minha página pessoal, que não tem nem 1.000 inscritos ainda, lá no Instagram, é a página que eu tenho mais visualizações. Eu ainda não entendi por que isso, mas eu tenho bastante visualizações na página pessoal do que no profissional, né, do crochê, onde eu tenho mais inscritos. Ou seja, na página que eu tenho menos inscritos, eu tenho mais visualizações, e na página que eu tenho mais inscritos, eu tenho menos visualizações e menos curtidas, tá? Não sei. Eu acho que talvez falta, assim, eu caprichar um pouquinho mais, né? Não sei, bora ver. Então, vou mostrar pra vocês aqui, meus amores, a nossa produção, tá? Como ele ficou. E tenho também, meus amores, essa segunda produção aqui de crochê, né? Entre casa e crochê, eu venho trazendo pra vocês as minhas produções, tá? Esse aqui é um joguinho de banheiro de 3 peças, tá? Ele compõe 2 tapetinhos pro chão e uma capa de vaso, tá? A capa da tampa do vaso, no caso, né? Então, meus amores, hoje são essas 2 produções que eu tenho pra mostrar pra vocês. O avental e esse joguinho de banheiro, que inclusive ele já está vendido. Eu resolvi gravar logo pra vocês ele, porque eu já vou estar fazendo a entrega desse jogo de tapetes, né? Que é um jogo de banheiro. 2 tapetes e a capa da tampa do vaso. Gente, esse aqui, ele não é aquele encaixe do vaso, sabe? Não tem aquele encaixe. São 2 tapetinhos retos e a capa da tampa do vaso. Eu não faço muito com o encaixe do vaso, porque aqui pra mim não tem muita saída, tá? Geralmente, quando as pessoas fazem alguma encomenda, elas não pedem o encaixe do vaso. Elas pedem 2 tapetinhos retos iguais, tá? Até a tampa do vaso também é difícil sair. Mas esse aqui a cliente quis a capa da tampa do vaso. Então, eu produzi a capa da tampa do vaso. Geralmente, as pessoas aqui pedem só os 2 tapetinhos. Um para colocar na porta do banheiro e outro para colocar no pé do vaso. Mas sem aquele encaixe. Tapete reto. Eu não sei porquê, mas aqui é mais esses que saem, tá? Eu vou estar abrindo para vocês, para mostrar para vocês, e vou estar falando também aqui sobre o peso e a medida dessas peças, tá? Então, vamos lá abrir a nossa peça. Assim ficou o nosso tapete, tá? Do banheiro. Os 2 são iguais, tá bom? Eles são iguais. Eu confeccionei esse tapete nos fios Euro Roma, tá? Utilizei o barroco multicolo só para fazer as folhas da nossa florzinha, tá? Então, o cru, esse branquinho aí, o clarinho que você tá vendo é o cru, tá? Ele é o fio Euro Roma número 6.
O bege também é do Euroroma, também número 6, tá, meus amores? Geralmente eu confecciono os meus trabalhos com o fio 6, porque o 8 eu acho um pouco pesado. Só quando a minha cliente que faz alguma encomenda prefere no fio 8, aí eu confecciono no fio 8. Mas aqui de costume eu confecciono apenas as minhas peças com o fio 6, tá, meus amores? Vou aproximar aqui pra vocês, ó. Eu utilizei aqui para fazer as folhinhas da nossa flor, é o multicolo folha, tá? Barroco multicolo folha. Utilizei aqui para fazer a nossa florzinha o fio bandeirante número 6, o amarelo do bandeirante. E o nosso miolinho da nossa flor é o fio cru, o mesmo daqui, tá? O cru Euroroma, o bege Euroroma, todos ordem 6. O amarelinho é o amarelo do bandeirantes. E o verde multicolo folha do barroco, tá, meus amores? Então, meus amores, agora eu vou estar falando pra vocês quanto pesou e quanto ficou medindo nossos tapetes, tá? Nossos tapetinhos ficaram nas medidas. Os dois tapetes do chão, os dois tapetes retos, eles ficaram cada um com 77 centímetros de comprimento por 43 centímetros de largura. Eles ficaram do mesmo tamanho e ficaram pesando cada um deles 326 gramas, tá? Eles ficaram com as mesmas medidas e o mesmo peso, cada um medindo 77 centímetros de comprimento por 43 de largura e cada um pesando 326 gramas, tá, meus amores? Ficou um ótimo tapete de um ótimo tamanho e um peso muito bom para as nossas clientes estarem aí fazendo a higienização dos nossos tapetes, tá? Fazendo a limpeza, a lavagem, né? Não ficou aquele tapete pesado, tá? E a nossa capa do vaso, ela ficou medindo 53 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura, tá, meus amores? E ela ficou pesando 267 gramas, tá? E ela tem a redinha aqui, ó, tá? Tem a redinha pra prender no vaso, tá? Vocês já sabem, né? Como é de costume, a gente fazer a redinha pra prender na tampa do nosso vaso a nossa capa, tá, meus amores? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, tá? Vem fazer parte dessa família, vem ajudar o meu canal a crescer e juntas compartilharmos os nossos conhecimentos e a nossa rotina, tá? E quando você se inscrever, você vai lá no sininho e aperta lá o sininho todas, tá? A opção todas, que você vai estar recebendo todas as notificações de todas as vezes que eu postar vídeo aqui no YouTube, tá, meus amores? Quem já é inscrito aqui no meu canal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu sou muito grata por isso, tá, meus amores? Que Papai do Céu abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. E quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Que Papai do Céu ilumine e abençoe a sua vida. Hoje e sempre, tá, meus amores? Muito obrigado. Quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado pelo apoio de vocês. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Comenta aqui qualquer coisinha que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem ver outras coisas, vocês deixam também aqui no comentário de vocês. Eu já disse pra vocês que o meu canal, ele não é apenas exclusivamente de crochê, tá, meus amores? Eu criei esse canal para divulgar um pouco e compartilhar com vocês a minha rotina. Porém, como eu trabalho com crochê, eu resolvi também estar postando muito sobre o meu crochê. Na verdade, não é que eu resolvi postar, é que foi acontecendo sobre o crochê e eu fui postando e foi ficando bastante vídeos de crochê. E tem pessoas que pensam que esse canal é exclusivamente apenas de crochê. Quando eu faço um vídeo assim mostrando um pouco mais da minha rotina, às vezes tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu quero que vocês entendam é que esse canal, ele foi criado para eu compartilhar com vocês a minha rotina. Então eu vou compartilhar as coisas do lar, as coisas de casa e também vou compartilhar com vocês os meus trabalhos em crochê, porque fazem parte da minha rotina, tá, meus amores? Mas fiquem cientes que vocês não vão ver apenas vídeos de crochê aqui nesse canal, tá? Vocês vão ver outras coisas também. E eu sei que tem aquelas pessoas que gostam de ver a nossa vida profissional, mas também gostam de ficar sabendo um pouquinho da nossa vida pessoal. Então esse canal foi feito pra você, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Sejam todos abençoados por Deus e até o próximo vídeo.